Capítulo 12 do Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo de número 12. O versículo é apenas o versículo de número 41. Mateus, capítulo de número 12, versículo de número 41. Eu quero convidar você para nós lermos juntos esse texto da palavra do Senhor. Leiamos. Ninivitas se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Vamos orar? Fala conosco, Senhor, instrui o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, essa semana conversava com o reverendo Dorival, o pastor Dorival está aqui conosco aqui nessa noite, dando-nos a alegria da sua participação, e nós estávamos considerando exatamente sobre o quanto que nós estamos vivendo um tempo quando todos os aspectos da vida da igreja está ligada a uma pregação fora dos padrões que a palavra de Deus traduz para o nosso coração. Cristo deixou de ser o centro e essa mensagem cristocêntrica deixou de ser relevante no contexto, porque nós queremos agora ouvir aquilo que acalenta o nosso coração, aquilo que faz bem para o nosso coração, aquilo que vai nos afagar e vai trazer para nós uma visão de que tudo que nós, como servos do Senhor, quisermos, nós vamos alcançar. Essa é uma mensagem dos nossos dias. Mas é lógico que nós estamos vivendo um tempo onde precisamos novamente resgatar a reforma do século XVI. A reforma que trouxe novamente a igreja para dentro da palavra, para perto da palavra, para amar a palavra e para sentir que a palavra era a necessidade premente da igreja. A impressão que eu tenho é que nós estamos vivendo um tempo onde todos os aspectos dessa reforma precisam ser refeitas no nosso coração, para que nós possamos novamente ser reconduzidos novamente à centralidade da palavra, para que nós possamos novamente olhar para a palavra como regra de fé e prática, que é a grande verdade bíblica para o nosso coração. Então, nessa noite, meus irmãos, eu quero voltar um pouco para o Velho Testamento, para a gente olhar um pouco, embora nós tenhamos lido aqui o texto no Novo Testamento, eu quero voltar ao Velho Testamento para nós olharmos um texto que é extremamente conhecido. Quando nós olhamos para o livro de Jonas, há um registro extraordinário de alguém que foi chamado pelo Senhor para poder falar para uma cidade impenitente, distante da vontade de Deus e completamente resoluta a quebrar todas as formas de relação com Deus. E aí Deus levanta Jonas para ir para essa cidade e a missão lhe é dada e ele aceita a missão, mas de repente ele volta o seu coração para fazer exatamente o oposto do que Deus tinha dito. Deus diz: levanta-te e vai à cidade de Nínive. E ele então resolve ir para uma cidade chamada Tarso. Ele desce, vai para o porto, pega uma embarcação, e aí o texto diz que ele vai nessa embarcação e de repente, nessa embarcação, ele está lá descansando, dormindo tranquilamente, agora já desfeito da preocupação da mensagem que Deus tinha determinado que ele pudesse levar aos ninivitas. E ele então percebe que agora as coisas estão mais tranquilas. Mas todas as vezes que nós recebemos uma missão de Deus, nós somos colocados sobre a responsabilidade de olhar que esse compromisso, ele é inadiável. Ele não pode ser esquecido ou desmerecido, porque Deus foi quem delegou essa responsabilidade de falar. E Jonas estava ali achando que isso tudo ia ficar da mesma forma com que ele achava que tinha que ficar. E de repente, aquela embarcação é envolta numa tempestade e todos aqueles que estavam no barco estavam profundamente preocupados com o desenvolvimento daquela tempestade. Já não havia absolutamente nada que eles não pudessem entender, que estavam prestes a perder a sua vida. E eles começam então
a desfazer de algumas coisas que tinham na embarcação, como alimentação, como algumas coisas que eram mais pesadas, e aí perceberam que nada disso tinha resolvido, nada disso tinha acalmado o mar. E aí então eles perceberam que havia a possibilidade de ter alguém ali que estava sendo responsável por aquilo que estava acontecendo. E aí encontram Jonas dormindo, e aí vai conversar com ele, e ele diz assim: eu sei que isso tudo aqui está acontecendo por causa da minha responsabilidade. Eu sou hebreu e sirvo ao Deus verdadeiro, o Deus de Israel, e eu recebi uma missão, mas eu não quis fazer aquilo que Deus tinha determinado, e aí então resolvi ir para um outro lugar diferente daquilo que Deus tinha me mandado fazer, e então agora isso tudo está acontecendo exatamente por causa disso. E ele resolve autorizar eles a jogarem ele nas águas. Vocês podem jogar, fiquem tranquilos, que isso vai tudo ser resolvido. Eu imagino que aqueles homens falam assim: mas como é que a gente vai fazer um assassinato assim, de uma forma tão drástica, né? E jogam Jonas, e à medida que eles jogam, a tempestade se acalma, e volta a calmaria novamente, e eles novamente retomam a sua viagem. E Jonas, diz o texto, que vai para as profundezas e é engolido por um grande peixe. E lá naquele grande peixe, no ventre daquele grande peixe, o texto diz que ele resolve conversar com Deus. E Deus ele faz um acerto e um concerto com Deus. E aí Deus novamente lhe dá a oportunidade, né? Deus dá-lhe o consentimento dele voltar à origem daquele chamado que Deus tinha colocado ele para fazer. E aquele grande peixe, então, o vomita na praia, e ele vai até a Nínive, e diz o texto que ele prega, e há uma transformação do rei até todos os seus súditos, e todos se arrependem, e há uma ação profundamente amorosa e misericordiosa de Deus na vida daquela região. Nínive era uma cidade capital do reino da Síria, supostamente umas 600 mil pessoas moravam por lá. Então não era uma missão muito fácil de ser desenvolvida, mas naquele instante a missão era dele levar a mensagem de Deus para aquele povo que estava longe do projeto e do plano de Deus. Meus irmãos, nessa noite eu quero exatamente traduzir para vocês algumas coisas que meu coração entende sobre o arrependimento dos ninivitas. Como é que nós podemos aprender algumas coisas interessantes? O texto aqui do capítulo 12 de Mateus, ele diz assim, a partir do versículo 38, diz assim: então alguns escribas e fariseus replicaram: mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Aí o 39 diz assim: ele porém respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. O 41, que foi o que nós lemos, diz assim: ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui este quem é maior do que Jonas. 42 diz assim: a rainha do sul se levantará no juízo com essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Toda a palavra que Deus tinha traduzido para o coração de Jonas para ser ministrada aos ninivitas era uma palavra extremamente difícil de ser dita. Quando nós olhamos Jesus conversando aqui e traduzindo isso tudo para aquele povo, era porque o povo, apesar de todas as oportunidades e todas as chances que Deus estava dando, eles sempre estavam se mantendo impenitentes.
longe da vontade de Deus e longe do querer de Deus. Mas eu quero que você perceba que o nosso Senhor nunca perdeu a paciência com o auditório. O nosso Senhor nunca fez acusação injuriosa contra qualquer homem. A sua reprovação era bem merecida. Quando ele abria sua boca e questionava, é porque havia um propósito naquilo tudo. Os ninivitas se arrependeram e se voltaram para Deus. No entanto, eu quero que você perceba alguns detalhes que eu quero mostrar para vocês. Em primeiro, os convites aí ao arrependimento que Jonas foi fazer aos ninivitas, eles não foram muitos. E aí dá para nós percebermos quantas vezes nós estamos vendo que muitos incrédulos têm sido advertidos e convidados vezes sem conta, todavia permanecem impenitentes e oportunidades sendo desperdiçadas. Não é isso que tem acontecido? Não há canal de televisão que você ligue, que às vezes não passe no seu controle remoto, que não tenha uma palavra sendo ministrada. Então Nínive não tinha privilégio, estava nas trevas do paganismo, e Deus então resolve agora mandar uma mensagem de condenação para aquela região. E a impressão que a gente tem é que Nínive, quando os ninivitas que estavam ouvindo a palavra que Jonas estava traduzindo para eles, dado a necessidade que Deus estava propondo para o coração, Nínive ouviu apenas um profeta. E não foi dos grandes, nem muito afetuoso, não foi um pastor, aquele pastor amoroso. Nínive, ele ouviu aquele profeta somente uma vez. E foi um sermão ao ar livre, muito curto e monótono. Nínive não ouviu nenhuma palavra de boas novas. Ele ouviu o trovão da lei e nada mais. Às vezes a gente ouve, e às vezes como nós, como pastores, às vezes nós queremos falar de uma linguagem muito fácil, de todo mundo, amorosamente, para todo mundo entender. Mas Jonas não foi chamado para fazer isso. A obediência ao aviso, no entanto, dada por Deus aos ninivitas, propagada por Jonas na sua pregação, ela foi imediata, ela foi universal, ela foi prática e ela foi aceitável de tal modo que a cidade foi poupada. Apesar da mensagem ser uma mensagem extremamente dura e difícil de ser ouvida. A segunda coisa que eu quero mostrar para você, que eu aprendi nesse texto aqui também, é que a mensagem do profeta também não foi uma mensagem encorajadora. Hoje nós vivemos um tempo em que, às vezes, a gente vem para a igreja e aí o que a gente quer ouvir é uma palavra de encorajamento. Mas Jonas não foi chamado para falar uma palavra de encorajamento. Nínive não foi preparada ou colocada diante de uma palavra assim amorosa, cuidadosa, encorajadora. A mensagem que Jonas foi pregar, ela não proclamava nenhuma promessa de perdão. Olha lá o livro, você vai ver. Segundo, ele nem mesmo mencionou o arrependimento. E aí, em consequência, ele não ofereceu esperança aos penitentes. A palavra de Jonas, ele predisse aí ruína esmagadora e final. Porque a palavra foi assim: Nínive será subvertida. A sua mensagem começou e terminou ameaçando. Se fosse nos nossos dias assim, pastor, não prega assim não, ninguém vai ficar na igreja. Pastor, não fica falando desse jeito, porque aí a moçada vai todo mundo embora, vai todo mundo sair da igreja. O senhor está ficando um cabra muito ranzinza. Mas Jonas, ele mencionou uma data que se aproximava veloz. Ele diz assim: ainda 40 dias.
Imagine se ele chegasse aqui e pregasse uma palavra dessa natureza. Imagina que você tivesse vindo da sua casa, quem sabe cansado do seu dia a dia, quem sabe cansado dos seus problemas, quem sabe com um desejo imenso de receber uma palavra que abraçasse você, que acalentasse você, que passasse a mão no seu cabelo e dissesse assim: ô filhinho, não. Você chegou na igreja e o pregador diz assim: olha, a data se aproxima, tem 40 dias para vocês tomarem jeito. Entretanto, dessa tremenda mensagem, o povo fez um evangelho e agiu de acordo com ele, a ponto de achar livramento. Enquanto muitos de nós, a rica, segura e gratuita promessa de Deus não tem rompido nossa descrença, e nós continuamos amuados, nós continuamos distante de Deus, de quem temos recebido todo carinho e zelo, apesar de nós. Outra coisa que eu aprendi olhando para esse texto, em terceiro lugar, é que o próprio profeta não os ajudou na sua esperança. Meus irmãos, eu fico imaginando Jonas sendo pastor da igreja presbiteriana dos Jardins, ou a igreja, qualquer igreja da nossa cidade, pregando uma mensagem dura e difícil. E aí nós podemos aprender que Jonas não era um pastor amável, não era um pastor terno, não era um pastor ansioso por achar a ovelha perdida. Pelo contrário, nós aprendemos que ele não gostava do ministério em que estava engajado e, sem dúvida, desincumbia-se dele de modo duro e áspero. Então, se fosse no nosso dia, Jonas já estava na geladeira, como diz a moçada, há muito tempo. Nenhuma igreja ia querer ele perto lá. O Jonas também não proferiu nenhuma palavra de amor simpático, porque ele não tinha uma palavra assim. Não tinha uma palavra assim vinda do coração. Jonas era da escola do profeta Elias, e desconheceu o amor que ardia no coração de Jesus. Você percebe, olhando para o texto lá de Jonas, lá que Jonas não fez nenhuma oração de amorosa compaixão, dizendo assim: Senhor, tem misericórdia desse povo, Senhor. Senhor, eles são tão bonzinhos, todo domingo eles vestem a melhor roupa, vão lá para a igreja, sentam nos bancos lá, fica lá tranquilo. Ô Senhor, tem misericórdia desse pessoal. Não, Jonas não fez essa oração, não. E dá para nós percebermos, em última instância, que ele ficou triste, diz o texto, quando a cidade foi poupada. Diz assim: mas como é que pode? Que Deus é esse que não concretiza aquilo que ele disse para mim que faria? E aí dá para nós percebermos que, no entanto, aquelas pessoas obedeceram a sua voz e obtiveram misericórdia. Dá para você perceber isso no finalzinho do livro. Sabe por quê? Porque deram ouvidos à sua advertência. Porque ouviram aquilo que Deus tinha mandado Jonas falar. E isso não reprova muitos que têm sido favorecidos com as demonstrações ternas e amorosas que Deus tem falado? Lógico que sim. Na maioria das vezes, você ouve uma mensagem que boa, Deus fala no seu coração, mas você sai daqui e vai fazer a bandalheira que você quer fazer e não quer fazer nada do que Deus está mandando você fazer. E certamente que reprovou aqueles que viviam nos dias do nosso Senhor Jesus Cristo, porque não há duas pessoas que pudessem oferecer contraste mais singular do que Jonas e o nosso Senhor Jesus Cristo. Há uma diferença significante aí.
Na verdade, alguém maior e melhor e mais terno que Jonas estava ali falando com o povo, e o povo não estava querendo. É por isso que Jesus olha para eles assim: os ninivitas se levantarão e vão condenar vocês, porque vocês continuam brincando de ser crente. Porque vocês continuam não querendo comprometer-se com Deus. E vocês continuam fazendo com que aquilo que Deus está dizendo que é não para fazer. Mas a outra lição, a quarta lição que eu aprendi olhando para esse texto, olhando para o livro de Jonas, é que a esperança que os ninivitas podiam chegar eram rasos. Porque a pregação de Jonas, ela não era mais do que a palavra, quem sabe. Dá para vocês perceber? Ele não disse assim, olha, com convicção no seu coração, disse assim, olha, Deus, se você se arrepender. Não, ele disse assim, quem sabe Deus vai ouvir vocês. Então, com isso, nós aprendemos que não tinha revelação alguma do caráter de Deus, do Deus de Israel, na pregação de Jonas. Dá para nós percebermos que eles não sabiam de um sacrifício expiatório. Dá para nós percebermos que não haviam recebido convite para buscar ao Senhor, nem mesmo ordem para se arrependerem. O argumento deles era principalmente negativo. E o argumento positivo era fraco. Agora, deixa eu perguntar para você aqui, nessa nossa chegada aí para a conclusão das nossas palavras. Não temos nós todos, pelo menos, essa esperança? Não temos muito mais no Evangelho para a nossa vida? Não nos aventuramos com base nela? Por que nós ficamos tão endurecidos? Por que nós brincamos com aquilo que é tão sério? Por que nós nos afastamos daquilo que nós deveríamos nos aproximar e nos agregar com ela? Quantas vezes Deus tem falado com você em todos os instantes que você pisa aqui no templo? Quantas vezes Deus tem falado com você quando você recebe alguma mensagem no seu celular? Quantas vezes Deus tem falado e você continua brincando de ser crente? Então eu quero terminar minha palavra dizendo que Deus adverte antes de ferir, Ele assusta antes de atacar. Porque o texto lá de Jonas diz assim, ainda há 40 dias, e Nínive será subvertida. A nossa oração tem que ser, prostremo-nos perante o Senhor, nosso Criador. Então a sua ira ela será aplacada de modo que nós sejamos poupados diariamente. E as suas balas que visam atingir-nos possam passar por cima de nós. Só Jesus é capaz de salvar-nos perfeitamente. Todos quantos vêm a Deus, por intermédio de Jesus, humildemente, desejando e esperando misericórdia por amor a Ele, para a sua própria alma, jamais serão rechaçados. O Padre Zezinho tem uma música em que uma parte dela diz assim, a decisão é sua. A minha oração é que Deus possa, de uma forma muito clara, revelar-se ao seu coração de forma, nesses nossos períodos da graça, né? Quando nós temos tantas oportunidades para nós nos posicionarmos
se somos ou não somos do Senhor. Que Deus nos abençoe. Reverendo Ivo. Amém e aleluia. Irmãos, existem tristezas e tristezas, entristecimentos e entristecimentos. Algumas tristezas, algumas chateações não nos levam a lugar algum. Não nos levam a lugar algum. Agora, o entristecimento provocado pelo Evangelho, pela mensagem do Senhor, aquele arrependimento necessário, ele pode produzir vida, e vida abundante na presença do Senhor. Diante dessa mensagem que nós ouvimos nessa noite, Jesus continua insistindo conosco, meus queridos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Amém? Nós vamos nos colocar em pé, queridos, vamos orar. Vou chamar já aqui a Nadiege para nos conduzir, nos auxiliar no Amém Tríplice. Feche seus olhos, fale com o Senhor nessa hora. Busquemos ao nosso Deus em oração. Santo e poderoso Deus, nós te somos gratos, Pai, porque a tua palavra, meu Deus, é a que gera a nova vida em nós. Obrigado porque nós temos aprendido na tua presença que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus viverá o homem. E a vida, meu Deus, que nós sabemos que o Senhor exige de nós, é uma vida de arrependimento, é uma vida de humildade na tua presença. Por isso, meu Deus, dá-nos a graça de refletir sempre mais e mais e profundamente sobre a mensagem do Evangelho, sobre a verdade de que só o Senhor é Deus, só o Senhor salva, porque o Senhor tem poder para salvar, para perdoar os nossos pecados, porque em Cristo nós somos novas criaturas. Da forma como nós fomos crucificados, nós também ressuscitaremos com Cristo. Dá-nos a graça, Senhor, de enxergar isso. Por isso, meu Deus, venha o Teu Espírito Santo incomodando por causa dos nossos pecados. Venha, meu Deus, jogando tudo para fora. Que a verdade do Senhor seja o que apresse a nossa hora de voltarmos para Ti. Abre, Senhor, os nossos olhos exatamente agora. Tenha misericórdia das nossas vidas, Pai. É em nome do Senhor Jesus que nós oramos. E agora, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão de Deus o Pai e o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre esse bairro, sobre a nossa igreja, sobre a igreja de Cristo Jesus em Ariquemes e espalhado sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém. 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 Os queridos podem se sentar. Nós temos aqui alguns breves avisos. Antes disso, nós gostaríamos de agradecer todos aqueles que estão nos visitando nessa noite. Alguém aqui que nos visita pela primeira vez? Mais alguém que nos visita pela primeira vez? Só levantar a mãozinha assim.